Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Contador Full Podcast. O podcast que é para você, contador, que trabalha na área contábil, na área fiscal, na área de departamento pessoal e na área de finanças. Para você também, empreendedor contábil. Aqui nós vamos sempre receber pessoas com muito conhecimento e vasta experiência no mercado de trabalho. E hoje eu tenho o prazer em receber Adriano Legnari. É, muito prazer, obrigado por ter aceitado o convite do podcast. E eu vou começar aqui te apresentando usando a minha colinha, porque são muitos anos de experiência. É verdade. Então vamos lá. Adriano, contador, auditor e empresário. Possui mais de 42 anos de experiência, trabalhou por 16 anos em uma empresa de auditoria Big Four. E após isso, já completa mais de 27 anos na sua própria empresa como auditor independente, consultor contábil, focado agora, nos últimos anos, em governança corporativa e também em conselho consultivo e fiscal. Bom, Adriano, esqueci de alguma coisa porque é um vasto currículo, então pode ser que eu tenha esquecido de mencionar alguma coisa. Não, tá tranquilo, Thiago. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre assunto que a gente é apaixonado, né? Que é a contabilidade, a auditoria, a gestão e tudo mais. Eu fundei minha empresa em 1997, né? Que é a Teste Brasil, e estamos aí até hoje no mercado, né? Prestando serviço de auditoria, de consultoria e também de governança corporativa. Então, hoje eu sou certificado como conselheiro de administração pelo IBGC e também conselheiro fiscal pelo IBGC. E a gente está aí tentando ajudar os empresários aí da pequena e média empresa nessa caminhada aí rumo a uma melhoria na gestão. Excelente. Adriano, para começar aqui nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco como foi a sua trajetória e como você começou na contabilidade, né? De onde surgiu a área contábil, né, inicialmente, para que você seguisse essa carreira brilhante. Então, Thiago, na verdade, em 1973, eu comecei na Coca-Cola. Eu fui trabalhar na Coca-Cola, ainda quando era ali na Francisco Junqueira, isso já faz muito tempo. E eu trabalhava na administração e ali a gente tinha a contabilidade muito próximo, né? A minha área em que eu trabalhava. E a gente já despertou interesse ali em trabalhar na contabilidade, que era um setor muito requisitado naquela época. E aí, em 1975, eu decidi fazer um curso de contabilidade, um curso técnico no Metodista. Me formei em 77, e aí a gente tinha muitos amigos que trabalhavam com contabilidade, e eu acabei aceitando o convite de um colega para trabalhar numa empresa de papel e celulose. E aí, eu fiquei lá por 2 anos, e quando essa empresa ela foi comprada por um grupo suíço, foi necessário ter auditoria independente. E aí, uma empresa de auditoria de Ribeirão Preto, que acabava de ser fundada em Ribeirão Preto, de ser inaugurado o escritório, que era Pricewaterhouse, ela foi fazer o trabalho e eu acompanhei esse trabalho lá durante 6, 7, 8 meses. E aí, logo em seguida, eu fui convidado para trabalhar nessa empresa de auditoria, e foi assim um período assim de muito questionamento, né? Porque uma pessoa do interior, né, não conhecia nada, não sabia o que era auditoria, não sabia o que era uma outra cidade, né? E tinha que fazer os treinamentos lá em São Paulo. Então foi assim muito difícil, mas era uma oportunidade que eu não podia deixar, e aí eu acabei entrando na empresa e fiquei lá por 16 anos. E nesse todo esse período aí, conta pra gente e para os amigos que estão nos ouvindo, como foi a experiência, né, de você, né, já estava trabalhando em grandes empresas, mas mudou de lado, né? Então você deixou de ser a pessoa auditada e passou a ser o auditor, né? Conta pra gente quais foram as dificuldades para que você entendesse o seu comportamento
que a partir daquele momento em que você estava sendo um auditor independente e não mais o colaborador que estava ali de fato para executar as atividades, né? E cobrá-los, né? Eu acho que, principalmente quando estamos iniciando, existe uma dificuldade, né? Seja de qualquer colaborador, qualquer pessoa, qualquer funcionário, de chegar lá e você precisa me passar, tá errado isso aqui. Não. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Faz um tempinho já, mas deve ter sido marcante. Não, sim, e foi marcante, sim. Mudou muito essa relação do auditor e o auditado, né? Porque na época em que eu comecei, não existia essa coisa de você auditar ninguém, né? Então, no interior do estado, assim, principalmente, era muito difícil você conseguir informar, conseguir transmitir para o auditado de que, na verdade, a gente não era fiscal, a gente não estava lá para prejudicar ninguém, a gente estava lá para auxiliar, para ajudá-los, né, na melhoria da administração e tudo mais. Mas era muito difícil, então a gente não era muito bem recebido, não é? Mas a gente aprendeu com o tempo que precisava insistir, precisava explicar, E aí foram anos que a gente teve aí para poder botar na cabeça do pessoal que a gente estava lá para ajudar, somente para isso. E nessa época tinha um fator intimidatório, né? Que provavelmente todo mundo chegava de terno, então, gravata, isso era algo intimidador, né? Para quem estava lá fechando os números, fechando as contas. É verdade. Até tem uma história interessante em relação a isso, porque naquela época nós usávamos terno também em Ribeirão Preto, e aqui faz muito calor. E aí Ribeirão Preto era aquela cidade que a gente tinha dificuldades de receber colegas da firma, né, da empresa, da Price, para nos ajudar. Porque eles achavam que aqui era muito quente. E a gente ia para cliente mesmo de terno, gravata e tal, e aí teve um cliente, um dos primeiros clientes da Price na ocasião, que chamou a gente para falar, olha, é bom não vir de terno, não vir de gravata, porque isso daí intimida. E o escritório de Ribeirão Preto foi o primeiro escritório da Price no mundo a deixar de usar o terno e a gravata. Nossa, olha só. Essa é uma história interessante. Vivida, né? Vivida. Muito bom. E 16 anos numa Big Four de auditoria, você iniciou lá provavelmente como um trainee, né? Um trainee. E como foi esses degraus que você teve que percorrer, né? Porque 16 anos são muitos anos, Sim, né? sim. E eu, particularmente, sou da área contábil, te conheço já, né, há um tempo, e eu sei que você teve uma cadeira importante numa empresa de auditoria Big Four, né? Uma das maiores do mundo. Como que foi esses degraus e como foi essa evolução da carreira, na carreira de passar de um trainee, né, e ir crescendo e evoluindo? Eu sou associado da Associação de Conselheiros do Brasil, né? E recentemente a associação pediu para alguns associados escrever a sua história, e eu até falo um pouco dessa minha carreira, né? De como aconteceu tudo isso. E é um e-book que existe aí, que se alguém quiser aí pode te procurar, que eu tenho esse e-book para distribuir para as pessoas. Quem quiser, manda uma mensagem que a gente disponibiliza o link para vocês. Eu escrevi a minha história de 40 e poucos anos em 5 páginas, né? Mas, assim, foi um desafio, né, Tiago? Porque você entrar numa empresa desse nível e com o grau de maturidade que você tem, né, é uma coisa, assim, difícil, é um outro mundo, é uma competição muito grande. Então, naquela oportunidade, eram, sei lá, 35, 40, 50 pessoas fazendo treinamento numa sala durante 15, 20 dias, das 8 da manhã às 7 da noite, todos os dias. Muita pressão. Muita pressão. E foi um aprendizado, né? Foi uma escola para mim que
eu costumo dizer que equivale aí a uma graduação com MBA, né? Com certeza. E assim, é um aprendizado, e depois você fica 15 dias no campo também trabalhando, aí depois você volta para mais 15, 20 dias de treinamento, internado, e assim, é pressão o dia todo, mas assim, a minha escola foi uma das coisas mais importantes da minha vida profissional. Que legal. Né? Muito bom e obrigado por compartilhar aqui com a gente. Legal. Não é todo dia que temos um bate-papo desse, né? Adriano, e aí você ficou 16 anos e de repente você decidiu empreender. Fala um pouco para a gente aqui, me conta quais foram os gatilhos que fizeram você falar, eu preciso não mudar de área, né? Porque Isso. Você empreendeu estando sempre com consultoria, como auditor, consultor e conselheiro. Quais foram os gatilhos, ou né, que tem algo marcante que você fala, eu vou seguir essa carreira e vou buscar empreender? Na verdade, assim, né, depois que você passa por 16 anos numa empresa como essa, você tem uma série de questões que você tem que administrar, né? Você casa, você tem filhos, e aí você tem algumas questões que você precisa tomar uma decisão na sua vida, né? Então, assim, o fato de eu querer estar um pouco mais próximo da minha família me fez assim pensar um pouco, porque você chega num certo ponto de uma carreira numa empresa dessa que você precisa tomar uma decisão. Ou você segue em frente e vai ser muito difícil você retornar, ou então você faz uma parada ali e dá um rumo diferente na sua vida. Então, eu não quis empreender, mas eu precisava de novos ares, né, naquele momento, então eu decidi que eu iria deixar a empresa, né? Eu ia deixar a empresa e ia procurar um outro caminho que fosse mais conciliador com a minha vida, com a minha família, com meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Então, foi assim, mais uma decisão, né, nesse sentido. E assim, foi uma decisão muito difícil, porque você empreender, quando você já tem uma estrutura, você está numa estrutura, você está assim acolhido, né? E você decide sair para montar o seu negócio, não é fácil. Então, eu já vou dar uma dica para o pessoal. Quem quiser deixar a empresa para poder empreender, tem que tomar muito cuidado, tem que ter um colchãozinho financeiro lá bacana para ficar mais tranquilo, tem que ter uma estrutura física adequada e tem que ter, principalmente, uma estrutura emocional, que é a coisa mais importante. Então, assim, eu tinha tudo isso, né? Mas mesmo assim ainda foi uma fase sofrida, né? De você de repente estar sem essa estrutura, sem o pessoal, sem aquelas pessoas para você consultar na hora que você precisa, né? Hoje está mais fácil, né, Tiago? Porque você tem aí toda a parte de comunicação aí mais facilitada com LinkedIn, com WhatsApp, com tudo, tecnologia ajudou isso, nossa, né? É totalmente diferente. Na nossa época, não. Na nossa época, você tinha que estudar no livro mesmo, e para aprender, para poder... E outra coisa, né? Quando você está no escritório pequeno, no escritório do interior do estado ou do Brasil, você está quase que sozinho, porque as pessoas não querem ou não gostariam de sair do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, para atender outros clientes em outros lugares. Então, a gente tinha que estudar, tinha que ser um pouco de consultor tributário, jurídico, societário, contador, auditor. Então, isso foi bom para mim, né? Que deu aí uma experiência muito boa. Muito bom. Bom, então, para você que está aí pensando em empreender, né, sair do seu trabalho por N motivos, você preste atenção na fala do Adriano. É uma pessoa que viveu isso, então ele deu algumas dicas, espero que vocês tenham pegado. Então, estabilidade emocional, principalmente, que envolve o seu comportamento, ter, sim, a sabedoria para lidar com os seus possíveis clientes, ter preparo para isso. Então, se prepare.
não faça isso de cabeça quente, alinhe isso com a sua família em casa, porque vão ser momentos decisivos a partir do momento em que você decide sair do seu trabalho. Então, muito bom, interessante esse seu depoimento aqui, Adriano, porque às vezes o pessoal acha que, pô, eu tô há 3 anos trabalhando aqui com contabilidade, alguém da família me pergunta, me tira uma dúvida, eu sei responder, um amigo pergunta, eu sei responder, e às vezes, né, na maioria das vezes, essas pessoas não estão preparadas para assumir isso que você está falando, a necessidade de atuar de forma sozinho, né, na maioria das vezes, ou se conseguir aí um sócio ou outro, né, ou de repente tiver uma condição financeira e já tiver uma equipe para trabalhar com ele, que é muito difícil, mas precisa sim ter um conhecimento e preparo para isso. Então, isso é um dos pilares, que é a técnica. Se não tiver técnica, você vai prestar um trabalho onde isso não perdura. Você não consegue fidelidade com os clientes e você não estando mais a CLT, no mês seguinte, você vai ter que vender de novo para o mesmo cliente, para o próximo cliente. Então, isso é bem interessante. A gente precisa avaliar muito antes de tomar as decisões. Sem dúvida. Bom, conta aqui um pouco pra gente, Adriano. Assim, você liderou equipes, né? Lá na auditoria, antes de empreender, liderou várias equipes no seu negócio, na sua consultoria, na sua auditoria, na Teste. Fala aqui pra gente, para ajudar o telespectador, o pessoal que está ouvindo a gente, está vendo a gente aqui no podcast, alguns pontos que você entende ser positivos, né? 2, 3 exemplos de pessoas que você teve na sua equipe que você falou, puta, esse cara aqui, ele tá pronto nisso, ele precisa ser lapidado um pouquinho aqui, para que a gente consiga entender um pouco a visão, né, de um gestor olhando o time e a equipe. Thiago, assim, da minha época, né, para hoje, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, tanto para aquele que está começando uma carreira, como para aquele que está aí como um gestor, como um líder, né? Então, eu vejo assim, hoje em dia, a capacidade de adaptação da pessoa, eu acho que é a parte fundamental. Então, assim, na minha época, ter resiliência, ter força de vontade, ter foco, isso vale para hoje, né? Não mudou nada. Mas, assim, você ter essa capacidade de se adaptar a várias questões que nós temos hoje, né? Em termos de comunicação, em termos do entendimento da sociedade em relação à comunicação, ao tratamento, ao respeito às pessoas, né? E isso tudo é importante, você trabalhar com tecnologia, né? Então, na minha época, por exemplo, você via muita resistência, né? Muitas pessoas resistentes ao uso de tecnologia. Hoje em dia, se você não usar tecnologia, você não tem chance nenhuma, né? Perfeito. E hoje estamos aí com a inteligência artificial, né? Que é uma ferramenta super importante, que é algo que veio para ficar, né? Então, a gente precisa entender bem o que nos ajuda a inteligência artificial e tomar um cuidado muito grande para que a gente não deixe de pensar, de raciocinar, porque hoje eu penso assim, o papel do contador, a importância do contador, ela está muito mais ligado na capacidade de você fazer análises complexas, importantes e ajudar o gestor, não é? Aquele trabalho do contador de fazer registro, isso já não existe mais, né? Isso hoje, você tem vários sistemas que fazem isso de forma perfeita. Então, você precisa usar ferramentas para poder ajudar o empresário na gestão. E aí são várias ferramentas que são importantes e o contador tem que conhecer isso. Perfeito. Então, comportamento, se adaptar às mudanças de mercado, tecnologia, evolução, não pode ficar para trás, né? Com esses assuntos. A postura do contador
do auditor, do consultor, da pessoa que trabalha na área de finanças, mesmo ela não trabalhando numa consultoria, ela pode estar trabalhando internamente. Sim, claro. Ela é um braço, um passo da gestão. E eu concordo plenamente com você. O contador ele não pode ser o escriturador, né? Isso. Até há muito tempo atrás se fazia... nós que trabalhamos na área, às vezes eu vivi isso de um colega falar, hoje eu lancei tantas notas. Uhum. Nossa, se você falar que lançou nota hoje, pelo amor de Deus, importa essa nota porque tá tudo eletrônico, né? Então a gente tinha isso, contar quantos lançamentos a pessoa fez, né? Então, quando eu comecei também, ainda não estava tão formalizado nos clientes o uso de tecnologia, de RP, de planilhas, etc. E tinha muito cliente que ainda enviava o papel, né, o extrato bancário, e a gente tinha que digitar o extrato. Então, hoje não existe mais isso. Como você bem disse, ferramentas fazem lançamento, ferramentas conciliam hoje, né? Então, se o contador não fizer a análise daqueles números, não souber ler aqueles números, ele vai ficar para trás. Não, com certeza, com certeza. E aí, a gente precisa estar aberto a essas novas tecnologias, né? Então, quando você fala que a contabilidade já fazia conciliação há muito tempo atrás, sim, eu me lembro, há 30 anos atrás, já tinha empresa que fazia o uso de inteligência artificial para fazer conciliação, não é? Conciliar itens de estoque, 5.000, 6.000 itens, fazer conciliação de fornecedores, clientes, já existia. Então, não é uma coisa nova a inteligência artificial, mas hoje a gente está dando um passo além dessas questões de simplesmente você ter conciliações ou comparação. Você hoje está podendo criar situações, né? E comparar essas situações com o mercado, com os seus concorrentes. E lembrando que nem sempre o seu concorrente é aquele que faz a mesma coisa que você, né? Você pode ter concorrente que faz outra coisa, né? Muito diferente. Então, assim, eu acho que o mais importante hoje da contabilidade é você ser essa pessoa que agrega na gestão, né? E a gente vê muito pouco contador fazendo isso, né? Ainda o pessoal tem insistido, e tem muita empresa que ainda hoje está fazendo conciliação na mão, né? Então, a gente precisa aí divulgar um pouco mais, né? Fazer o que você está fazendo aqui hoje, né? Para alertar, né, as empresas aí que elas estão paradas no tempo aí, não pode. Perfeito. Bom, falamos um pouco dos pontos primordiais aí para que o contador, né, ou o profissional, mesmo não sendo contador, ele use a contabilidade para análise, né? Então, você pode usar a contabilidade estando no RH, no departamento pessoal, né? Existem muitos dados que a contabilidade vai te trazer para que você consiga fazer essas análises. Agora, e os pontos negativos? O que é polêmico isso, mas quais são os pontos que você visualiza nessa vasta carreira que foram pontos que você falou, não é possível que essa pessoa está fazendo isso, ou que você olhe hoje, né, um colaborador, uma pessoa e fala, nossa, ele precisa mudar isso, porque ele não deveria estar tomando essa atitude no ambiente corporativo. Bom, Tiago, normalmente quando a gente fala de ponto negativo é aquilo que o cara não faz, né? É o contrário Melhorias, dos pontos positivos, né? Então, mas eu vejo que aquele profissional, seja de qual área for, mas da contabilidade em especial, se ele não tiver sempre atualizado, se ele não tiver a ética, se ele não tiver conhecimento dos princípios da governança, né? Porque hoje o contador, na minha opinião, é um dos agentes mais importantes da governança corporativa. Porque de todos os princípios de governança que existem, né, o IBGC soltou aí já faz algum tempo, a 6ª edição do Manual de Governança, né, onde ela fala dos princípios, né, e ela insere mais um princípio nos 4 que já existiam, né? Então, todos os princípios que você olha lá no Manual de Governança do IBGC, o contador ele é peça fundamental, né? Então, se você for falar em transparência,
O contador, ele é uma pessoa que trabalha e tem que trabalhar e tem que exigir a transparência, né? Porque ele tem responsabilidade. A responsabilização é um outro princípio importante que o contador tem que ter, não é? O contador, ele presta conta, mas ele tem que se responsabilizar, não é? Então, você tratar a igualdade, a igualdade que eu falo em relação aos acionistas, né? Todos eles têm que ter o mesmo tratamento e o contador tem que cuidar para que exista isso. A sustentabilidade, que é o princípio atual que eles colocaram, né? Que foi colocado, é muito importante, porque o contador também ele faz essa análise da sustentabilidade, né? Então, eu acho assim, se você não tiver isso, se você não prestar atenção de que você tem que ser um agente que faz uma diferença na gestão, que ajuda, que agrega, você está... Zelar pelas normas, segui-las, Sempre. mas não se limitar a elas, no sentido de ficar ali no quadradinho, né? Ele tem que olhar as normas, aplicá-las e buscar fazer parte dessa gestão, né? Eu acho que a capacidade técnica, ela precisa ser aprimorada sempre, né? Principalmente na nossa área, mas se ele buscar o aprimoramento e ficar 100% focado só ali no tique, a norma tá ok, não tá ok, ele vai ficar aí, pessoas vão ultrapassar, porque a demanda é muito grande e é muito bom ouvir você falar isso, você que participa de reuniões aí de mercado importantes, falar da importância do contador e que, né, já se falou no passado em que nós contadores iríamos deixar de existir, porque a inteligência artificial ia fazer o nosso trabalho, mas como falamos, ela já faz há muito tempo boa parte do nosso trabalho. Agora, ela nunca vai nos substituir na capacidade de análise, na capacidade de gestão, de análise profunda, de sensibilidade de mercado, sensibilidade econômica, entender a cultura de qual empresa estamos analisando. Então, quando nós olhamos o número, muitas vezes de empresas próximas, parecidas da mesma atividade, nota-se que alguns números são muito maiores em uma ou outra, e a gente chega à conclusão de que pode ter a ver até com a cultura em que está estabelecida naquela companhia. Então, são muitos gatilhos e muitos itens importantes na nossa profissão. Você tocou num ponto interessante, que é a técnica, né? E eu me lembro muito bem que, quando eu comecei, a contabilidade ela atendia os princípios de contabilidade geralmente aceitos, né? Que eram princípios que norteavam, né, o registro das operações, né, dos fatos que ocorriam, e atendia uma regra que era brasileira, né, que era os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. E aí, o que nós tínhamos? Né? Eu me lembro disso, passei muito por isso, que quando a gente tinha que fazer a apresentação de um relatório para o mercado norte-americano, por exemplo, ou o asiático, você tinha que fazer as traduções, né? E não eram traduções livres, né? Eram traduções mesmo de normas de contabilidade que existiam nos Estados Unidos, né? Então, você tinha que refazer toda a contabilidade para mostrar e para lançar ações no mercado norte-americano. E aí, nós tivemos aí as IFRS, né, que são as normas internacionais de contabilidade, que veio dar uma equalizada nessas questões, né? Então, hoje, eu sei que tem muitas empresas que ainda não adotaram as normas internacionais de contabilidade, mas que elas precisam, né? Que isso traz para você a comparabilidade entre as empresas, né? Então, assim, é muito importante o contador hoje. Talvez seja a mínima coisa que um contador deva fazer hoje é aplicar de forma correta as normas internacionais de contabilidade nas suas empresas. Eu acho que já é um avanço muito grande. Perfeito. Vemos muitas empresas querendo dar um passo muito grande, né? Sair de uma escrituração, de uma contabilidade onde se segue parte ou pouco das normas para ir para as normas completas, né? Talvez um passo inicial ali, ir para
o CPC-PME, né? Para que ela consiga ter mais facilidade em cumprir essas normas. Então, para o contador, né? Para a pessoa da área de finanças, o gestor que está na companhia, e ele não tem hoje, né, uma contabilidade seguindo as normas, mesmo que seja uma PME, para aquelas que podem ser PME, né, para as pequenas e médias empresas, é um passo importante. Isso, muitas vezes, alguns empresários ainda têm essa visão de que, não, eu não preciso gastar com isso, mas, veja, a qualidade da informação que você vai ter, isso vai mudar o padrão, o nível e como o mercado enxerga as empresas, seja ela pequena, média ou grande, né? Então, isso é muito importante mesmo, Adriano, para que a comparabilidade, como você mencionou, seja fidedigna, né? Aquilo que manda as regras. Muito bom. Para você que iniciou aí, né? Fez uma migração logo no início da sua carreira, qual dica que você tem aí para a pessoa que está na auditoria e quer sair da auditoria para contabilidade, consultoria, ou para aquele que está lá na contabilidade, na área de finanças e quer entrar na área de auditoria? O que você imagina que foi o gatilho principal para que você conseguisse essa carreira brilhante? Bom, o gatilho principal foi o medo de não ter trabalho, de ficar sem trabalho. Isso foi uma preocupação que eu sempre tive, né? Até interessante, bem rapidamente, né? Eu me lembro assim do meu pai tendo várias profissões, né? Para poder sustentar a família, né? Então, se estava ruim uma coisa, ele fazia outra. Então, ele se preparava para isso. E eu não sei porque quando eu me formei em técnico em contabilidade, depois em contabilidade, fui para auditoria, eu sempre imaginava assim, eu preciso ter capacidade técnica para executar alguns trabalhos, que não só o de contabilidade ou auditoria. Então, eu fui pesquisar isso, fui ver, eu poderia ser professor de contabilidade, professor de finanças. Então, eu me preparei para isso. Fui fazer um curso de oratória. Assim que eu fiz o curso de oratória, eu disse, bom, agora eu preciso né, dar seguimento nisso, né? E aí eu fui dar aula para um técnico de contabilidade no Senac. Aí depois, logo em seguida, eu fui dar aula na faculdade, no Moura Lacerda, para me preparar para isso. E aí eu falei, bom, eu posso também ser um cara da área de finanças, de controladoria. Então eu fui me especializar nisso, fui fazer curso de finanças, eu fiz um MBA de administração e finanças. Então eu sempre me preparei para trabalhar em outras áreas também. Então eu acho assim, você tem que se preparar, porque a contabilidade, na verdade, é algo que você tem registro, você responde por aquilo, não é? Então, isso você tem e você pode se aprimorar e ser gerente financeiro, CFO, controller, pode ser fiscal do imposto de renda do Estado, né? Você tem uma série de coisas que você pode fazer. Então, tem que se preparar, tem que estudar e tem que botar isso na sua cabeça, que, olha, é um foco que eu tenho que direcionar para isso e eu tenho que alcançar. E se planejar. Muito bom. Traçar uma reta e se preparar para alcançar, né, os seus objetivos. É muito bom. Antes que eu me esqueça, deixa eu pegar aqui um presente que dá para você, porque a gente vai entrar num outro assunto. Então, isso aqui é uma lembrancinha para você. Opa. A caneca aqui do podcast Contador Full. Bacana. Apenas uma lembrança, um agradecimento. Bacana. Obrigado. Você estar aqui. Obrigado. Mas mudando um pouquinho de assunto, mas claro, envolvendo contabilidade também e auditoria e gestão, né, de empresas. Hoje, né, a gente vê muitos assuntos e muita gente falando de governança, porque a governança para cá é muito importante para lá, e isso gera até um receio dos empresários eu preciso engessar a minha companhia, eu preciso engessar a minha empresa, e aqueles pequenos e médios deixam isso, falam, não, isso não é para mim, isso são para empresas que estão na Bolsa de Valores, pessoas, grandes empresas, não é para mim. Como que você, Adriano, visualiza, né, o que você
poderia nos dizer aqui para os empresários que estão nos assistindo, para os gestores dessas empresas que estão nos assistindo, a governança corporativa para pequena e média empresa? Tiago, eu tenho discutido muito em alguns fóruns que eu tenho participado sobre essa questão da governança corporativa, né? Eu acho assim que esse assunto, esse tema, ele foi muito mal trabalhado, talvez por nós, consultores, né? De sempre dar uma visão assim de muita dificuldade para os empresários na adoção da governança corporativa. Você vê, isso faz tanto tempo que a gente vem falando em governança corporativa que as coisas estão mudando, né? Hoje a gente já está pensando em que a governança ela não é mais corporativa, né? A gente está aí trabalhando com uma governança que extrapolou as áreas, a fronteira da corporação, né? Que é aquela coisa da empresa, da entidade, do órgão público, né? Onde existem pessoas trabalhando e produzindo algo, né? Então, eu vejo assim, eu não consigo imaginar um empresário que diga o seguinte: não, eu não tenho governança corporativa e eu estou no mercado há mais de 3 anos. Ninguém está no mercado, nenhuma empresa está no mercado viva sem governança corporativa. O que acontece nisso? Acontece que as pessoas, os empresários, eles têm uma visão de que a governança corporativa é algo diferente do que eles fazem, é algo que vai ser burocrático, que vai ser custoso, que vai ser... Olha, veja, lembrando, eu falei agora há pouco sobre o manual de governança do IBGC. Então, ele traz o seguinte, os 5 princípios da governança: integridade, transparência, equidade, que é a igualdade entre os sócios, você não pode privilegiar um, não o outro, não é? Você não pode prejudicar um, né? Essas coisas assim não podem acontecer. Responsabilização e sustentabilidade. Você acredita que tem alguma empresa que não tenha isso? E esteja viva? Não tem como, né? É difícil, é difícil. Então, a pessoa tem governança, ela tem governança. O que ela pode não ter é todas as fases da governança, que seria o de comprovação de que aquela empresa tem integridade, é transparente, né? Então, a empresa pode não ter condições de contratar um conselheiro, que faz parte da governança, de contratar uma empresa de auditoria, de contratar um profissional técnico para a validação de algo. Mas, veja, ele é íntegro, ele é transparente, ele trata as coisas como, né, iguais, ele tem transparência, então ele já usa essa questão da governança. Então, o que a gente precisa desmistificar aí, essa coisa de que a governança é só para empresa grande. Vamos falar a verdade, a gente tem governança na nossa família, na nossa casa, né? A pessoa é o casal com os filhos, tem toda uma norma, uma organização ali dentro para funcionar. Se alguma coisa der errado ali, o futuro pode ser ruim para eles. Então, eles têm governança. Então, existe governança numa família. Por que na pequena e na média empresa não tem? Então, isso daí é uma coisa que precisa ser mudada. Muito bom. Então, a governança existe, ela apenas está em níveis diferentes em cada uma das empresas, né? Quanto melhor a governança, ou o nível maior de governança, ele consegue ter uma plenitude, uma vida prolongada, né? Para que a empresa seja mais perene. E é um passo a passo, né? Então, ele pode não ter o consultor, o conselheiro, o auditor, né? Hoje ainda, mas ele tem que colocar isso como um passo a passo para que essa empresa, essa companhia, passe a ter o melhor nível possível, né? Eu acho que é isso. E eu concordo que o mínimo de governança tem que existir. Não tem. Olha, veja, muita gente eu vejo assim, por onde eu começo? Por onde eu começo para ter governança? Não. Você precisa primeiro ter um entendimento, né? Clarear isso na sua cabeça do que é a governança, propriamente dito, né? Que não é nada assombroso, assustador, mas você vai começar eu preciso ter uma contabilidade que atenda às normas de contabilidade, por isso você tem que ter um bom contador, um contador que ajuda você a fazer um bom planejamento tributário, que ajude você a ter uma definição
melhor de preço de venda que você pode comercializar, ou se o seu preço ele é regulado pelo mercado, você tem que trabalhar para a área de custos, né? Você tem que reduzir custos, você não pode aumentar preço, e você tem que ter gente boa para isso, né? Pessoas que vão dizer para você, né? São preparadas para dizer para você, isso não está correto, né? Isso aqui precisa ser alterado, isso precisa ser modificado. Então, eu acho que você ter uma boa contabilidade, você ter bons relatórios, né, de contabilidade, você começa já a ter um horizonte diferente na vida. Você entrou numa pergunta seguinte já, que eu ia falar quais eram os principais passos para que a empresa comece a implantar uma governança. Então, ter um número fidedigno, né, uma boa contabilidade, os números ali apresentados, já é uma grande evolução para que ele comece esses primeiros passos aí para a governança, né? Então, muito bom. Esses desafios que as empresas têm para implantar a governança ficam muito, na minha opinião, né? Vamos deixar claro que é porque eles enxergam a governança algo complexo, difícil de se colocar em prática, onde ele muitas vezes entende que vai perder ali a gestão, ele vai perder o comando da empresa. E né, acho que a governança, muito pelo contrário, né, é para que ajude ele a ter esse controle de fato de todos os departamentos. Essa governança, ela não envolve só números, né, Adriano? Só contabilidade. Ela passa por todos os departamentos da empresa. É exatamente isso, né? Por isso que a gente está mudando um pouco a gente está mudando, né? Eu tenho visto isso e tenho discutido muito, né, sobre a questão da governança, e até por isso, né, pelo que você falou, é que a governança está deixando de ser corporativa, ela está sendo mais, ela está se ampliando. Por quê? Porque quando você tem, você atende os princípios, né, da governança, você vai, por exemplo, para o princípio da sustentabilidade. Então, isso é uma coisa que não afeta só a tua organização. Então, se você tem um procedimento de sustentabilidade, que ele é possível, que ele é aplicável e que ele soluciona algumas questões para aquela determinada empresa, aquilo ali ele pode ser um exemplo, ele pode ser assim um dado importante para outras empresas de outras regiões, inclusive do mundo, não é? Então, ações que você toma, por exemplo, em relação às questões sociais, né? Ações sociais que você trata na sua empresa, isso pode ser um exemplo para outras sociedades em outros lugares. Então, hoje, a governança ela é mais ampla, né? Você tem que tomar cuidado com os seus fornecedores, não no sentido apenas dele entregar para você o produto que você precisa na qualidade, mas você também tem que olhar para ele qual é a saúde que ele tem. O que ele faz também para que nessa cadeia né, essa cadeia toda de suprimentos aí, né, você tenha um procedimento padrão adequado em relação à sustentabilidade, não é? Então, eu acho que o mais importante, Tiago, é o empresário hoje ele ter coragem de chamar o seu executivo e dizer para mim o que você me fala sobre governança corporativa. A gente tem feito isso, a gente tem visto isso e sempre o executivo, principalmente das médias e pequenas empresas, eles criam assim algumas barreiras para isso. Eu entendo até que talvez seja natural isso, mas eu acho que é algo que precisa acontecer. O empresário ele precisa chamar o executivo e falar, vamos discutir isso. O que é isso? Né? Olha, eu vou no banco pedir crédito, o banco pode chegar uma hora, e muitos fazem isso, olha, eu preciso do seu balanço auditado, eu preciso do seu balanço, preciso notas explicativas, eu preciso do seu relatório de administração, eu preciso de informações. Hoje, o banco não empresta mais dinheiro assim, se você não tiver uma garantia, não a garantia física, mas uma garantia da sua empresa que você vai pagar. Então, qual é a melhor maneira de você fazer isso? De você prestar conta, de você informar, ser transparente. E para isso você tem que ter dados úteis. Dados que sejam
que tenham suporte, que tenham base, não é? É assim que funciona. Buscar profissionais capacitados para Sempre. que ele consiga apoio nessa mudança para a governança e para uma melhor administração, né? A governança corporativa ela tem o foco de que ele consiga enxergar isso, né? Não ele só cumprir as normas de governança, mas que é uma forma dele ter a gestão mais na mão dele. E, claro, se ele implantar uma governança, buscar colaboradores, consultores, para que façam esse ajuste, que ajudem ele a desenhar isso, com certeza ele vai colher bons frutos, né? Você mencionou da captação de recursos, né, no mercado financeiro, e, de fato, a gente vê no mercado cada vez mais bancos, inclusive, questionando notas explicativas, né? Sim. Questionando ali o relatório da administração. Então, isso não tem volta, né? É daqui para aumentar sempre mais essas complexidades de informações, esses dados mais puros e mais transparentes. Uhum. Adriano, eu queria que você, para a gente, se você tiver algum assunto e algo que você entenda que foi engraçado de vivenciar ou algo na sua carreira que você falar que vale a pena a gente contar aqui pro pessoal, eu tenho nem metade da sua carreira, mas eu tenho várias aqui que não posso nem contar algumas, né? Porque ficando chato. Mas você tem alguma lembrança assim de algum fato, seja com governança ou auditando a empresa, em que seja bacana a gente dividir aqui com o pessoal? Cara, não, 40 anos de auditoria, consultoria, rodando o Brasil todo. Claro, tem muitas histórias, né? Mas eu vou falar de uma história que eu tenho assim um carinho muito grande por ela. Não é uma história engraçada, mas é uma história assim que assim deixou um ensinamento para mim muito importante, né? Não vou citar a pessoa aqui porque se ela ver, ela não vai saber que é ela, né? Que ela não vai lembrar disso. Mas para mim foi tão marcante. Quando a gente começou a fazer um trabalho, eu ainda estava pela Price, numa grande usina aqui da região. E naquela época tinha essa questão de que não, auditoria é muita despesa, auditoria é só despesa, né? Aquele papo todo e tal. E a gente falando, não, a gente faz um trabalho, pode ser que a gente... Não, é muita despesa. E aí, no primeiro ano de trabalho de auditoria nessa empresa, a gente identificou algumas falhas de controle, algumas questões lá e tal, e que deram alguns ganhos para a empresa, né? E a gente falava, olha, na reunião, a gente sempre falava, olha, tá vendo aí, a gente pagou nossos honorários, né? Fazia aquela brincadeira. Aí, no segundo ano também, e sempre participava o presidente da empresa, que é um grande empresário, um dos maiores empresários que eu conheci na minha vida. E ele participava, e nesse momento ele não falava nada, né? Então, aí no ano seguinte, claro, eles já melhoraram um pouco, né? Mas sempre tinha uma coisa que a gente identificava, olha, pagamos nossos honorários. Aí no terceiro ano, no quarto ano, aí no quinto ano, não conseguimos identificar nada, nenhum problema. E aí eu falei assim, puxa vida, cara, pela primeira vez a gente não conseguiu pagar os nossos honorários. Me sinto frustrado com isso, né? Aí o presidente falou assim, Adriano, eu penso um pouco diferente. Você não sabe qual é o valor que tem eu deitar na minha cama hoje, no meu travesseiro, e saber que na minha empresa não tem nada de errado. Muito bom. Pagou os seus honorários. Muito bom. Fiquei muito feliz com isso, né? E é um aprendizado, porque a gente sempre tem aquela coisa de que você sempre tem que achar erro. Não, se você, né? Se você fizer um trabalho e tiver satisfeito de que ele, né, não te trouxe nada de problema, ótimo, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, é isso aí. Excelente, bacana, muito boa história e de fato é inesquecível, Inesquecível para mim, marcante. Bom, para a gente finalizar, né, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo,
Adriano, se você quiser, fique à vontade para deixar uma lição aí, uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo. Fique à vontade. Não, bacana, cara. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, né? Fiquei um pouco apreensivo no começo, né? Que é muita história, muita coisa. Mas é bacana, eu fico muito feliz com isso. Assim, para o pessoal da área de contabilidade, né? Que está aí lutando, que está tentando aí sobreviver no meio de toda essa parafernália de informações, né? É de que tem que se esforçar, tem que entender que a contabilidade ela não vai acabar. Quando falaram que a inteligência artificial ia acabar com a contabilidade, isso é uma coisa que não faz muito sentido, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com outra, né? A contabilidade hoje, a função do contador é aquela de agregar, de pegar aquilo que ela pede para a inteligência artificial, e quem tem que pedir é o contador, ele tem que saber pedir, ele tem que saber fazer um prompt adequado para poder ter aquela informação. A interpretação, a decisão de se tomar qualquer segmento, né, diferente do que está lá, do que a empresa apresenta, é da pessoa, né, é do contador, junto com o empreendedor, junto com o gestor. Então, vamos continuar aí, né, estudando contabilidade e ser mais participativo naquilo que agrega para a empresa como negócio, como geração de valor mesmo para a empresa. É isso que eu acho. Legal. Eu vou aqui abrir espaço aqui. Esse aqui é um livro Governança em Empresas Familiares, onde eu fui presenteado aqui pelo Adriano, então vou fazer questão, se você quiser falar um pouquinho. Eu sou fundador dessa EdTech, né, que é a Gonil. Legal. E aí nós fizemos um artigo, né, e eu fiz um artigo lá falando sobre responsabilização e prestação de contas em empresas familiares, né? Então, a Gonil tem esse papel de divulgar a governança, né, para a nova economia, e é muito bacana participar lá. Eu sou cofundador aí o coautor, na verdade, acho que de 3 livros já. Legal, bacana. Bom, então quem tiver interesse em saber mais informação, entender um pouco mais sobre governança nas empresas familiares, fica aqui a dica. Bom, Adriano, pessoal que quiser te procurar, te achar nas mídias aí, se você quiser passar seu contato. Eu vou passar o LinkedIn, né? O LinkedIn é Adriano Legnari Faria, e quem quiser pode me achar lá. Muito bom. Tá legal? Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui de mais um episódio do Contador Full Podcast. Eu queria agradecer mais uma vez o Adriano pela compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência conosco. Muito obrigado, um abraço.